Não há mais desculpas para dev deixar de fazer documentação. Eu digo isso porque na era de IA, tudo que você precisa usar na inteligência artificial, você vai precisar de contexto. E contexto pode vir de documentações, ou o contexto que você gera para IA entender o que você quer também pode virar uma documentação. Por exemplo, se você está fazendo uma exploração no código para poder entender um determinado comportamento, uma regra de negócio, com esse contexto que você gerou na IA, você com um simples prompt, você pode pedir para que ela gere a documentação desse exploratório que você fez, inclusive até já salvar direto dentro de uma wiki interna, como o Confluence, por exemplo. Se você precisa refinar uma nova história de usuário, por exemplo, ou um novo épico, você vai gerar também todo um contexto, né, sobre o que precisa ser feito. Geralmente isso vai ser adicionado dentro de um ticket para você poder consumir isso por IA. E aí todos os detalhes técnicos que foi refinado para fazer esse desenvolvimento podem sim gerar um outro documento ou gerar os detalhes ali do pull request que vai ser criado. Então, estamos falando de documentação novamente. E até durante esse refinamento, você vai precisar de mais documentação como fonte para ajudar a IA a entender o que precisa ser feito. Então, estamos num momento em que trabalhamos baseado em documentação. Então, se você não tem a prática, não tem o costume de documentar as coisas, você não vai conseguir escapar muito neste momento com o uso da inteligência artificial. Estamos num fluxo constante de retroalimentação de informação e de contextos. Então, se você é dev e odiava fazer documentação, agora é hora de você repensar sobre isso, que talvez isso seja o que vai te diferenciar dos outros devs daqui para frente. E por que o dev odeia fazer documentação? Bom, basicamente fazer uma documentação sem IA era muito maçante. Você tinha que escrever muito texto, organizar bem as informações para ficar uma documentação compreensível, bem estruturada, bem organizada, para no final das contas ninguém ler. Na prática, o que acontecia era isso. Você gerava uma documentação lá toda bonita, ficava horas, né? Escrevendo e se preocupando em organizar, deixar estruturado, criar tabela, criar diagramas. E aí você postava no Wiki, mandava lá pro seu time, e quando você conferia lá o acesso naquela documentação era bem pequeno, era bem pontual. Às vezes as pessoas até esqueciam que tinha aquela documentação e quando precisava de alguma informação de lá, ao invés de ir para a documentação, a pessoa vinha falar diretamente com você. Então tinha esse sentimento de que a documentação nunca era lida, e de fato não era. Então esse que eu vejo, pelo menos para mim, o maior ponto de não criar documentação, que é o trabalho de se fazer para o uso que depois não acontecia. Mas hoje, no mundo de inteligência artificial, quem vai escrever a documentação vai ser IA, então não tem desculpa de falar que vai ter que digitar muita coisa e estruturar também o texto e fazer correções ortográficas. Então, isso tudo a IA faz, você simplesmente precisa passar o contexto, a informação para ela e ela vai fazer o restante. E do outro lado também, então quando você precisa de alguma informação, você não precisa ler toda aquela documentação. Você simplesmente passa isso no contexto da IA e a própria IA vai fazer a leitura, resumir ou focar naqueles pontos que você está precisando ali no momento. Definitivamente, estamos na era onde que o dev que não faz a documentação basicamente não está gerando insumos para uma ferramenta muito poderosa que é a inteligência artificial. Se você gostou desse conteúdo, já dá um like aí, se inscreve no canal para próximos conteúdos, beleza? Até mais.